Unidade 3. Trabalho. A trajetória humana nas produções e manifestações. Aula 21.2. Conteúdo. Realismo-naturalismo no Brasil. Contexto histórico e características. Habilidade. Identificar as características das obras dos escritores Machado de Assis, Aloísio Azevedo e Raul Pompeia. Muito bem, muito bem, muito bem. De volta, mais uma aula de língua portuguesa, segundo momento. Vamos ao nosso desafio da aula de hoje. Observe aí a imagem, ó. Como surgiram estes tipos de moradias? Por quais nomes são conhecidos? Tem um relacionamento com o que nós vamos tratar agora, com o realismo? Vamos falar sobre os autores do realismo brasileiro, sobre os autores do naturalismo brasileiro, conhecer as suas características, conhecer um pouco das suas obras, um pouco das suas vidas. Vamos lá, vamos começar pelo maior de todos, o bruxo, Machado de Assis. Vamos lá, olha só. Muito bem, como falar das características de Machado de Assis? Muito bem, então vamos analisar um pouco aqui da obra dele, principalmente nessas características da linguagem dele, do realismo, porque ele também teve uma fase romântica, né? O primeiro momento dele foi uma fase romântica. Vamos falar um pouco também sobre essa fase romântica dele, mas mais detalhadamente no realismo. Então, características das obras realistas de Machado de Assis. Enredo não linear. Enredo não linear. As histórias que ele conta, há sempre um flashback, um retorno para explicar ali certas situações do personagem. Mas não é um retorno só, né? Um retorno e volta. Ele fica zigue-zagueando na narrativa, contando aspectos que aconteceram na vida do personagem, voltando na história e tudo mais. Então, o enredo dele é não linear. Ele não conta uma história com começo, meio e fim. Ele retorna, ele vai, ele volta, ele comenta. Essas são características deles. Muito bem. Outras características são olha só, está aqui do lado, microcapítulos digressivos. Aí você pergunta, professor, o que é isso? Que palavrão é esse? Resumindo, os capítulos das histórias dele são curtas, né? Até porque ele, como narrador, ele fica conversando com o próprio leitor. Ele conversa com o leitor, principalmente na obra mais marcante dele, no marco inicial do realismo, que é a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ele há essa conversa com o leitor nesses microcapítulos digressivos. Que nome, né? Que nome, muito bem. Há também, olha só aqui, metalinguagem. Professor, me explique o que é metalinguagem. Olha só, metalinguagem. Quando um pintor pinta uma obra, pinta um quadro sobre pintura, ele está realizando uma metalinguagem. Quando um compositor compõe uma música sobre fazer música, é uma metalinguagem. Então, o poeta que faz um poema sobre o fazer poético é uma metalinguagem. Então, isso é metalinguagem. Então, como que o Machado de Assis utiliza a metalinguagem nas suas obras realistas? Memórias Póstumas de Brás Cubas é a história em que o narrador é um defunto contando a sua própria história, né? Como ocorreu a sua própria história. Então, ele utiliza aí dessa metalinguagem, né? Um defunto contando como ocorreu a sua própria história, e ele repensa o passado, ele faz comentários sobre a vida dele. Então, ele utiliza ali essa metalinguagem, o estilo antirretórico, né? Então, essas características que nós falamos aqui a respeito ali do narrador. Outra característica, olha só, ele utiliza, olha só, vamos ver aí, ó,
vamos ver aqui, além do estilo antirretórico, ele é análise psicológica, psicanalítica dos personagens, muito bem. Ele vai tratar, antes de Freud, a respeito ali do desejo reprimido. Olha só como ele era à frente da sua história. Ele vai tratar nessas obras o desejo reprimido do ser humano. Então, são características que ele vai fazer analisando os personagens. Ele vai, tanto que os narradores das histórias dele são narradores oniscientes, eles sabem tudo, inclusive o que o autor, os personagens pensam, suas emoções. Então, ele vai fazer essa análise psicológica dos personagens, principalmente essa questão do desejo reprimido. Muito bem, característica do Machado de Assis. Outra situação, que é marca registrada dele também, o humor, mas é um humor sutil, né? Um humor permanente, uma ironia fina, corrosiva, muito características das obras dele, né? Muito bem. Então, essa ironia, esse humor sutil vai estar presente na obra de Machado de Assis. Ok? Muito bem. Então, estamos tratando aqui das características que você vai encontrar nas obras de Machado de Assis. Essas características são do período realista do bruxo, como é conhecido Machado de Assis. Tá? Então, são essas características que vão marcar a fase realista dele. Outra característica, olha só, vamos ver aqui outra característica, o processo narrativo, como eu falei, o narrador, ele vai comentar, ele vai falar sobre as emoções dos personagens, ele vai conversar com o leitor frequentemente. Então, ele vai chamar o leitor para dentro do livro, para contar a história, para entender a história, vai pedir para o leitor esperar um pouco, né? Porque ele dizendo, conversando, tem uma parte do livro que ele diz assim: calma, leitor, você é muito... você quer que eu conte a história muito rápida, mas eu tenho ainda que contar certas partes. Então, ele conversa ali com o leitor, então ele tem um processo narrativo diferente. Temos mais? Temos sim, outras características. Os personagens femininos de Machado de Assis têm características, né, dissimuladas, mulheres com sentimentos ambíguos. Muito bem, mas ele vai utilizar isso aí não para criticar a mulher, mas até como arma da mulher, porque era uma época machista, uma sociedade patriarcal. Então ele vai utilizar essa situação da mulher, da mulher dissimulada, da mulher ambígua nos sentimentos, para utilizar ela como uma arma contra a sociedade machista, patriarcal. E outra situação, que é característica ali do realismo, né? Que eu falei anteriormente, que a mulher ela vai fazer parte ali do triângulo amoroso. Sempre vai ter o triângulo amoroso, né? Vai ter sempre o triângulo amoroso, que é uma forma dos realistas, dos autores realistas, apesar de Machado de Assis se caracterizar como realista, mas ele foge um pouco ali dessa coisa muito certinha. Ele já está mais avante do que isso, ele está mais ali já chegando para o modernismo, o nosso querido Machado de Assis. Então, ele vai utilizar essas questões das mulheres, a questão da ambiguidade, da dissimulação das mulheres, também na questão do triângulo amoroso, na questão da família. Então, lembrado aí que os realistas vão atacar a célula-mãe, né, a família, para criticar a burguesia. Então, a família, segundo ali os realistas, eram a fonte principal, a célula-mãe, para atacar a burguesia. Então sabemos que uma das características do realismo eram contra os burgueses, né? Contra essa classe social. Muito bem, contra a igreja também, já falamos aqui. Então, esse personagem feminino do Machado de Assis vai ter essas características. Muito bem, vamos falar um pouco mais aí sobre Memórias Póstumas? Vamos lá, olha só. Então temos aí Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que fala ali a respeito... Vamos ler um pouquinho aqui desse livro,
Memórias Póstumas de Brás Cubas, olha só. Então temos antes características, é isso? Não, temos o romance, olha só, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, né? Um cético porque ele não acredita no ser humano, tanto que há essa ironia de um personagem, um defunto, contar a história de alguém também que nunca deu certo, que é no caso aí Brás Cubas, um ser humano que nunca deu certo e que era cético quanto à humanidade. Muito bem, então vamos lá. Aí ele vai analisar aqui a sociedade através desse personagem do Brás Cubas, que vai contar a história dele, né, lá do caixão, lá da eternidade, contando a história a respeito dessa situação, através de flashbacks, contando a história, voltando para quando ele era criança, retornando. Então ele vai quebrar essa sequência lógica aí, como eu falei. Os capítulos são curtos, né? Para não cansar o leitor, com longos comentários, falei isso também. Utiliza a metalinguagem, né? Ou seja, o narrador morto contando a sua própria história. Muito bem. Então ele vai contar essa história. Aí você me pergunta, professor, mas o realismo ele não era, ele não mostrava ali a verossimilhança, como aconteciam as coisas, tinha que mostrar a realidade? Não é muito inverossímil um narrador morto contar a sua própria história? Exatamente, é verdade. Aí você tem razão, eu diria. Mas aí é que está a genialidade de Machado de Assis, utilizando essa situação, uma situação nova lá no realismo, para contar uma história. Um narrador morto contando a sua própria história com uma ironia, analisando a sociedade de uma forma com bastante humor. Muito bem. Então, características de Memórias Póstumas e de Machado de Assis. Então vamos ler um pouquinho aqui, olha, sobre a história. Com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis profetiza a construção de um realismo diferente, olha só, daquele que surgiu com Gustave Flaubert. Muito bem, então, por tudo isso que eu falei, é diferente, tanto que é mais próximo ali ao modernismo. Muita gente diz que ele já está bem mais próximo do modernismo do que do realismo, né? Então, com as suas mulheres dissimuladas, ambíguas, interesseiras, ardilosas. Que mais característica dele, né? Ele vai criticar a sociedade também, pessimismo diante do ser humano, né? O homem. Para ele, o homem, a natureza do homem era ser um mau caráter. Né, um mau caráter. Ele já estava mais ou menos seguindo aquela situação que nós falamos a respeito do determinismo, né? Mas ele ia mais à frente. Muito bem. Então, ele fazia um realismo diferente, daquele que surgiu com Gustave Flaubert. E chegou ao Brasil com os romances de Eça de Queiroz. Falamos aqui sobre alguns romances de Eça de Queiroz lá em Portugal, né? Estão lembrados? Falamos aqui, Primo Basílio, falamos sobre mais o quê? Falamos sobre Primo Basílio, acho que foi o que nós falamos mais aqui, não é isso? Exatamente, muito bem. Como avisou no prólogo do seu livro, olha, desse livro, ele fala assim, olha só como o que ele diz aqui no início de Memórias Póstumas. É taça que pode ter lavores de igual escola, ó, mas leva outro vinho, ou seja, é realismo, mas vai ter uma outra pegada, vai ter um outro estilo, mas leva a outro vinho, segundo ele, o próprio Machado de Assis, ok? Muito bem, vamos prosseguindo? Vamos lá. Então, além dos romances e contos, escreveu crônicas, escreveu poesia, né? Poesia, tem um conto dele, tem um soneto dele que ele faz para a esposa dele, muito lindo. Eu acho que o nome do soneto é A Carolina. Se você tiver oportunidade, leia esse conto,
Esse soneto é muito lindo, ele fala a respeito da morte da esposa dele. Muito bem, então estamos falando aqui sobre Machado de Assis. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá, olha só, ele vai fazer também peças teatrais, ensaios, críticas literárias, escreveu muitas obras, Machado de Assis. Então a carreira de Machado de Assis como escritor costuma ser dividida em duas fases. Olha só, duas fases, determinadas a partir da natureza dos romances que criou. Muito bem. A primeira fase dele mostra uma faceta romântica. Então ele vai ser influenciado ali pelo romantismo. Okay? Faz parte dessa fase aí, ó. A Ressurreição, seu primeiro livro, A Mão e a Luva, Helena, tudo da primeira fase romântica. E aí a Garcia, também da fase romântica. Muito bem. Outras situações aqui, ó. Romances realistas, com melancolia, com sarcasmo, tudo característica do Machado de Assis. A segunda fase, que é a fase que nós estamos estudando, que é a fase realista, Machado de Assis abre espaço para questões psicológicas, né? Desejos reprimidos, questões psicológicas. É a fase que o autor retrata muito bem as características do realismo literário. Machado faz uma análise profunda e realista do ser humano, destacando suas vontades, necessidades, defeitos, muitos defeitos, também qualidades, sim. Nesta fase, destaca-se as seguintes obras. Olha só, as obras aí do realismo. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, que é conhecido como a Tríade Machadiana. Olha só, Tríade Machadiana. Uma se amarra na outra. Então, elas têm ali uma sequência e se ligando uma à outra. Temos Isaú e Jacó e a Memória de Aires. Muito bem, muito bem, muito bem. A trama de todos desenvolveu-se durante o Segundo Reinado, tendo como cenário a cidade do Rio de Janeiro, a capital do Império. Muito bem, ninguém conseguiu escrever o Rio de Janeiro dessa época quanto Machado de Assis. Vamos então observar agora um trecho do livro. Olha só, acompanhe e leia junto com a narração. Leia aí esse trecho do livro. Olha só, observa aí. Capítulo 11. O menino é pai do homem. Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher de doce de coco que estava fazendo, e não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. Não satisfeito na travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça, e eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito um "ai, nhonhô", ao que eu retorquia, "cala a boca, besta". Muito bem, notaram aí? Né? Dá para entender um pouco aí sobre a personalidade do nosso Brás Cubas. Muito bem, vamos ler mais um pouquinho, olha só. Então temos aí o senão do livro. Então diz assim, ó. Mas o livro, olha só a característica aí do narrador. Olha só como ele narra a história aí, olha só. Ele diz assim, ó. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro, o meu estilo, são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Muito bem. Notem aí que ele conversa com o leitor.
ele conversa com o leitor e, ao mesmo tempo, ele introduz ali características do realismo, né? Que é a situação da narrativa lenta. Então, ele até brinca aí, né, que o leitor ele quer ter pressa na leitura, no contar da história, e ele não, né? Ele é como um ébrio, como um bêbado, vai e volta, e vira à direita, vira à esquerda, devagar, contando a história. Muito bem, características aí do texto de Machado de Assis. Muito bem. Outra situação, contos, né, exercícios críticos, contos de Machado de Assis constituem pequenas obras, ele também escreveu alguns contos, né, papéis avulsos, histórias sem data, várias histórias e relíquias de Casa Velha. Contos de Machado de Assis. Missa do Galo também apresenta a sedução de um jovem homem por uma mulher mais velha. Nesse conto, Machado revela toda a sua capacidade de tratar o erotismo sem apelar para descrições de natureza sexual. Olha aí, muito interessante essa parte da obra dele. Algo que criticava ferozmente nos romances de Eça de Queiroz. Fechamos aqui o mais importante. Vamos falar sobre outros também importantes. Vamos falar sobre Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo, aí já vamos partir para os autores do naturalismo. Muito bem, olha só. O autor das massas, emulando ali características do naturalismo, que vai tratar ali das pessoas, do povo, né, do cortiço, do coletivo em geral. Características do naturalismo. Romancista, contista, cronista, diplomata, caricaturista, jornalista brasileiro, além de bom desenhista e discreto pintor. Chocou a tradicional sociedade de São Luís do Maranhão, sua terra natal, ao descrever seus primeiros artigos de jornal criticando os conservadores e o clero. Olha só, já estava ele realista, né? Muito bem, criticando o clero. Após publicar O Mulato, ambientado em São Luís, com personagens preconceituosos, padres libertinos, olha a crítica aqui à igreja, e assassinos, muda-se para o Rio de Janeiro, cenário de seus 2 melhores romances, Casa de Pensão e O Cortiço. Muito bem. Vamos prosseguir? Quanto às suas narrativas. Essas 2 narrativas tematizaram alguns problemas, olha aí, da realidade brasileira, sempre seguindo essa linha, vivido pelas classes sociais mais desfavorecidas, o povo, influência ali do marxismo, né? Na segunda metade do século XIX. Com eles, Aloysio de Azevedo consagrou-se o primeiro romancista de massas da literatura brasileira. Muito bem. Vamos prosseguindo, então? Vamos prosseguindo. Olha só. Temos aqui o Mulato, que é o início ali, o marco inicial do naturalismo. Alguns elementos naturalistas estão presentes nesta obra. Olha só. Naturalistas. Através da sátira impiedosa dos tipos de São Luís, o comerciante rico e grosseiro, aqui, ó, crítica à burguesia, a velha beata e raivosa, o padre relaxado e assassino, críticas à igreja, e uma série de personagens que resvalam sempre no imoral para o grotesco. Então, o naturalismo ele vai trazer essas características, né, da patologia social, o imoral, o grotesco, as práticas sexuais grotescas, vai ter muito isso. Muito bem. Outra característica é o anticlericalismo, que é contra a igreja, projetado na figura do padre e depois no cônego Diogo, devasso, hipócrita e assassino. Oposição ao preconceito racial, né, luta ali a favor dos mais necessitados, que é a base de toda a trama. O aspecto sexual referido expressamente em relação à natureza carnal da paixão de Ana Rosa pelo mulato Raimundo, olha aí, patologia social, essas situações todas. O triunfo do mal, pois no desfecho os crimes ficam impunes e os criminosos gratificados. A heroína acaba se casando com o assassino de Raimundo, grande amor de sua vida, e o padre Diogo, responsável pelos 2 crimes, é promovido a cônego.
Olha só, características do naturalismo. Vamos falar sobre outro autor importante do naturalismo, que é o Raul Pompeia. Olha só, Raul Pompeia. Raul Pompeia, algumas vezes a história literária dá exemplo de autores que se imortalizam pela publicação de uma obra em especial. Esse é o caso de Raul Pompeia com o Ateneu. Ateneu aqui no caso é uma escola, né? O Ateneu é uma escola. Consagrado pela crítica como uma das obras mais inteligentes da literatura brasileira. Olha só, vamos falar agora sobre o Ateneu. O Ateneu, com o subtítulo de Crônica de Saudades, o livro conta a história da formação do menino Sérgio no internato Ateneu. Olha só, então Ateneu era uma escola, um internato. E se assemelha muito a um romance de memórias. O romance O Ateneu se diferencia das narrativas da época por apresentar um foco narrativo em primeira pessoa. Então, o narrador em primeira pessoa, contando a sua própria história, né? Ele vai contar a sua própria história, o narrador, e por assumir um tom reflexivo que o afasta da objetividade. Muito bem. Vamos ver aqui algumas obras do Raul Pompeia. Principais obras: Uma Tragédia no Amazonas, As Joias da Coroa e o Ateneu, de 1888. Muito bem. Então, estamos aí no século XIX. Vamos ver aqui as características do autor. Principais características do Raul Pompeia. Ó, vocabulário rico, linguagem objetiva, impessoal, narrativas longas e detalhadas, características do realismo e principalmente do naturalismo. Muito bem. Traços psicológicos do personagem, vai trazer traços, ele vai fazer avaliações psicológicas ali dos personagens dos seus livros. Muito bem. Vamos analisar. Temos um texto? Temos um textinho a respeito, um fragmento a respeito de O Ateneu. Olha só, observe aí e leia junto com a narração. Fragmento de O Ateneu. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu, coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade desse aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade da influência de um novo clima rigoroso. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrida reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado o crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. Muito bem, muito bem. Então, falamos hoje aí a respeito de alguns autores, principais autores do realismo e do naturalismo. Exatamente. Realismo e naturalismo. Muito bem, falamos no primeiro momento ali sobre quem? Sobre o maior de todos, né? O maior de todos, Machado de Assis, realismo, suas características, né? Características ali de análise psicológicas. Falamos ali a respeito das mulheres retratadas pelo Machado de Assis, dissimuladas, ambíguas. Falamos também sobre características do enredo de Machado de Assis, que ele caracteriza pelo narrador narrar em flashback, né? Contar histórias. Ele está seguindo o enredo, contando a história, mas aí ele retorna para a infância do personagem, ou ele fica zigue-zagueando, indo e voltando para outras épocas das histórias do personagem. Característica também da fina ironia do Machado de Assis, crítica, ela tem um pessimismo ao homem, né? Um pessimismo diante da humanidade do homem. E outra característica dele é do aspecto de ele achar que o homem ele é um ser sem moral, um homem sem moral.
Muito bem, é isso mesmo que nós falamos sobre essas características dos nossos autores ali do realismo e do naturalismo.